Direito desta semana é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. As aulas introduzem a legislação do ECA, falam sobre a autorização para viagens e explicam os atos infracionais. Quem ministra é o professor Wallace França. Olá, meu caro telespectador. Continuando nosso Saber Direito, nossa quinta e última aula, falaremos de um tema importante que são os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que os crimes são previstos do artigo 228 ao 244b, são vários crimes, são muitos crimes, e eu irei comentar os mais importantes, ok? Sempre assim, a gente trabalha os crimes mais importantes. Na aula anterior, você ouviu falar sobre as nossas medidas socioeducativas, principalmente da internação. Eu destrinchei, eu minuciei a internação para você, falei das hipóteses de aplicação de internação, de prazo máximo, falei da maioridade civil, falei da maioridade penal, falei do princípio da insignificância e falei também da prescrição penal, tá? Agora, eu quero que você tome um cuidado muito grande. O ato infracional é a conduta praticada pela criança ou adolescente que é descrita como crime. Só que o Estatuto também prevê crime. O crime previsto no Estatuto não é praticado pela criança e pelo adolescente. Por quê? Porque criança e adolescente não praticam crimes. Eles praticam atos infracionais. O crime previsto no ECA é o crime praticado pelo adulto. Todos os crimes previstos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, são praticados por pessoas adultas, tudo bem? Apesar de estarem previstos no ECA. A ideia é que o Estatuto, além de regulamentar as condutas praticadas por crianças e adolescentes e outras regras de direito civil, guarda, tutela, adoção, direitos fundamentais relativos à criança e adolescente, conselho tutelar e muitas outras coisas, ele também quis proteger a criança e adolescente com a criação de crimes. Então, os crimes do ECA é como se fossem os crimes que protegem, os crimes que são praticados contra criança e adolescente, ok? Pontos importantes que podem ser cobrados é que, apesar de o crime estar previsto no ECA, eu posso aplicar o Código Penal subsidiariamente, eu posso aplicar o Código de Processo Penal. O processo por um crime do ECA será conforme o processo penal. Uma tentativa, por exemplo, uma tentativa de crime do ECA seguirá o regramento do direito penal, parte geral, lá do artigo 14 do Código Penal. O parágrafo único do artigo 14 vai dizer que a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Então, se houver uma tentativa de crime do ECA, eu aplico a causa de diminuição de pena da tentativa. Outro ponto interessante é que todos os crimes do ECA são de ação penal pública incondicionada. Não há que se esperar uma representação de um menor. Não há que se falar que o crime é de ação penal pública condicionada à representação do menor. Não. Todos os crimes do ECA são de ação penal pública incondicionada, e esse é um tema que cai bastante em prova, ok? Continuando, os crimes do ECA, eles vão do 228 ao 244. Irei falar primeiramente do 228 e 229, que são crimes diferentes, iremos ver. Depois eu falo de umas proibições que são previstas no Estatuto. O 228 e o 229, eles tratam de obrigações dos hospitais. Eles falam de obrigações dos hospitais. Os hospitais, quando do nascimento, quando da internação de uma criança ou de adolescente, eles têm algumas obrigações. Sendo a primeira, é que o hospital ele é obrigado a manter o registro das atividades desenvolvidas com a criança ou com o adolescente, seja, por exemplo, num parto. Esse registro, ele tem que ficar guardado pelo prazo mínimo de 18 anos. Uma segunda obrigação é que o hospital ele é obrigado a identificar o neonato à sua mãe. O nascido é identificado através de identificação digital e planta do pé. Quem já ouviu falar da famosa planta do pé? Então, o bebezinho, eu tiro o dedo e do pé. E essa identificação será junto com a da mãe só digital, né? Da mãe não precisa pegar lá o pé, né? Pezão da mãe não precisa. Do bebezinho, pezinho e dedo da mãe, só digital. Sem prejuízo de outras identificações, ok? Normalmente tem a pulseirinha lá, sem prejuízo da pulseirinha.
Interessante que na prática eu não vejo isso. Eu não vejo um hospital identificando digitalmente a mãe e o bebê. Normalmente só coloca a pulseirinha. E o ECA fala que a identificação é obrigatória, sem prejuízo da pulseirinha. Pulseirinha pode ter também, mas as obrigatórias é a identificação digital, a identificação plantada do bebê e a identificação digital da mãe. O hospital também é obrigado a realizar exames visando ao diagnóstico de anormalidades. Falei no direito, falei difícil. Agora eu vou falar no português para você. Teste do pezinho, teste da orelhinha, teste do olhinho e por aí vai. Os testes obrigatórios para verificar se existe alguma anormalidade, se existe alguma doença genética naquele bebê. O hospital é obrigado a praticar. Além disso, o hospital é obrigado a dar a declaração de nascimento. Cuidado, não confunda a declaração de nascimento com a certidão de nascimento. Na prática, essa declaração ela é chamada de declaração de nascido vivo. O hospital declara que o bebê nasceu vivo. É a declaração de nascimento. O pai, normalmente quem faz isso é o pai, né? Até porque a mãe está ali no pós-parto. O pai pega essa declaração, leva no cartório. Em muitos hospitais, o cartório já é dentro do hospital. Leva no cartório, registra o nascimento, aí vai ter um registro de nascimento, e desse registro sai a certidão de nascimento. Então, a declaração de nascimento ela é anterior à certidão de nascimento. O hospital é obrigado a dar a certidão de nascimento. Dessas 4 obrigações, interessante, dessas 4 obrigações, se o hospital descumprir qualquer delas, é crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, esses crimes são em modalidade dolosa e modalidade culposa, os dois. O hospital vai responder por crime doloso e por crime culposo. Se ele não realizar, são crimes omissivos também, né? Porque é deixar de fazer, é deixar de dar a declaração de nascimento, é deixar de identificar, é deixar de fazer os testes visando ao diagnóstico de anormalidade, é deixar de manter registro das atividades desenvolvidas. Quais os artigos? Artigos 228 e 229 do ECA, que são constituídos na modalidade dolosa e também na modalidade culposa. São poucas hipóteses de crimes omissivos e culposos. Tá? Na verdade, só existem umas 3 hipóteses. Eu tenho 2 aí, 228 e o artigo 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? Vamos adiante. Agora irei comentar com você algumas proibições. O ECA, seu artigo 80, ele trata de algumas proibições. Eu irei falar da proibição conjuntamente com a consequência jurídica. Tá? Eu falo da proibição conjuntamente com a consequência jurídica. Primeira proibição. É proibido vender para criança e adolescente arma, munições e explosivo. Você não pode vender para uma criança e adolescente uma arma, uma munição ou um explosivo. Professor, se eu vendo uma arma para ela, qual é o crime? Esse ponto é interessante porque existem diversas leis que tratam do mesmo assunto. O ECA, ele prevê o crime, tá? O ECA prevê o crime de vender a arma para o menor. Arma, munição, explosivo. No entanto, o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, também prevê essa conduta. A conduta de vender, de fornecer, de entregar uma arma, munição, acessório ou explosivo para uma criança ou adolescente. Essa conduta ela está prevista lá no artigo 16, parágrafo único, inciso 5º. O 16 que eu já comentei, que é um crime hediondo. Essa conduta ela é equiparada ao crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Pergunta, se eu vendo uma arma de fogo, munição, explosivo para o menor, eu respondo pelo ECA, lá no seu artigo 242, ou eu respondo pelo Estatuto do Desarmamento? O que a jurisprudência fala? A jurisprudência fala o seguinte, ó, se a arma for de fogo, prevalece o Estatuto do Desarmamento. Tá? Se for arma de fogo, prevalece o Estatuto do Desarmamento. Se for arma branca, o agente responderá pelo ECA. Arma de fogo, Estatuto do Desarmamento. Arma branca, Estatuto da Criança e do Adolescente. Munição é só desarmamento, né? Não tem munição branca. Tá? Arma de fogo, munição, explosivo, desarmamento.
arma branca, a entrega de arma branca que vai para o ECA. Lembrando que o nosso artigo 13 do Estatuto do Desarmamento, ele trata de uma conduta culposa, tá? Ele trata de uma conduta culposa relativa à arma de fogo e criança, que é a seguinte: o 13, ele pune a conduta do agente que deixa de observar as cautelas necessárias para que o menor se apodere de arma de fogo. É menor ou deficiente mental, tá? Menor de 18 anos ou deficiente mental se apodere de arma de fogo. Ou seja, se culposamente o agente deixa que o menor se apodere de arma de fogo, ele responderá pelo 13, que é o crime de omissão de cautela. Se dolosamente ele entrega uma arma de fogo para um menor, ele responde pelo 16, parágrafo único, inciso 5º, que é uma conduta equiparada ao crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Se dolosamente ele entrega uma arma branca para um menor de 18 anos, ele responderá pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 242. Eu posso dizer que nessa conduta, o Estatuto do Desarmamento ele é de 2003. O ECA é de 90. O ECA é a Lei 8.069 de 90. Eu posso dizer que nesta conduta de arma de fogo, o Estatuto do Desarmamento derrogou o ECA. O que é a derrogação? A derrogação é a revogação parcial, porque revogou somente a conduta de arma de fogo e ainda permanece a conduta de arma branca. Se você olhar o Estatuto da Criança e Adolescente, não fala arma branca lá, fala arma, só fala arma. Só que se for arma de fogo, o crime não existe ali, existe no desarmamento. O crime só existe para arma branca, porque ele foi derrogado. Ok? Adiante. Também é proibido vender para o menor a bebida alcoólica. Eu não posso vender bebida alcoólica para menor. O ECA, ele previa que era crime do ECA a venda ou a entrega de produtos cujos componentes pudessem causar dependência física ou psíquica, previsto lá no artigo 243 do ECA. Ele previa, cuidado, depois eu vou evoluir. E aí existia uma celeuma que acabou batendo no STJ, que era a seguinte: vender bebida alcoólica é crime ou é contravenção penal? Porque existia uma contravenção penal prevista no artigo 63, que era a contravenção penal de servir bebida alcoólica para menor de 18 anos. Eu tinha o crime de vender ou servir produtos cujos componentes pudessem causar dependência física ou psíquica. Droga em geral, né? Droga em geral. E eu tinha a contravenção penal. O STJ dizia que vender bebida alcoólica para menor era contravenção penal. Artigo 63, inciso 1 da Lei das Contravenções Penais. O que acontece? O legislador brasileiro, nacional, alterou o artigo 243 do ECA para incluir ali a bebida alcoólica. Ou seja, vender bebida alcoólica para menor deixou de ser contravenção penal, inclusive o artigo 63, inciso 1º foi revogado, ok? Vender bebida alcoólica para menor deixou de ser contravenção penal e passou a ser um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 243. Interessante é que antes dessa alteração, o que a gente tinha que entender? A gente entendia assim: se vender bebida alcoólica é contravenção, mas se vender cigarro é crime, porque o cigarro é um produto cujos componentes possam causar dependência física ou química. Logo, vender cigarro é crime, vender bebida alcoólica não é. Vender cola de sapateiro é crime. A cola de sapateiro é uma droga lícita. É um produto cujo componente possa causar dependência física ou psíquica. Então, o entendimento anterior era vender bebida alcoólica é contravenção, vender cigarro ou cola de sapateiro, crime. Esse era o entendimento. Hoje você vai falar o seguinte: vender bebida alcoólica, cola de sapateiro ou cigarro é crime do ECA. Por quê? Tanto a bebida alcoólica está expressa, ela está escrita agora, para não ter problema. Tanto a bebida alcoólica, quanto o cigarro, quanto a cola de sapateiro, elas causam dependência física ou psíquica, ok? Mas continuando, outro detalhe importante. E a cannabis sativa lineu, a maconha, e a cocaína, também não causam dependência física ou psíquica?
Logo, se eu vendo uma maconha para um menor, se eu vendo uma cocaína para o menor, também não deveria eu responder pelo 243, que pune aquele que vende um produto, uma droga para o menor? No caso, por ser maconha, por ser cocaína, eu tenho aí uma droga ilícita. Em relação às drogas ilícitas, existe um crime específico, que é o tráfico de drogas. Logo, se eu vendo uma maconha, se eu vendo uma cocaína para o menor, eu não respondo pelo ECA. Eu respondo pela Lei 11.343 de 2006, lá no artigo 33, que prevê o crime de tráfico de drogas. Agora o entendimento ficou mais sedimentado, ficou mais fácil, ok? Agora o entendimento é tranquilo. Se a venda for de uma droga ilícita, responderei eu pelo crime de tráfico de drogas, previsto no 33 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, com aumento de pena do artigo 40, por causa que tem a presença ali de criança e adolescente, ok? Com aumento de pena. Se eu vendo uma droga lícita, exemplo, bebida alcoólica, cigarro, a cola de sapateiro, a venda de drogas lícitas para criança e adolescente, responderei eu pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, como que na prova não precisa, mas como é que na hora eu vou saber se a droga é lícita ou ilícita? Num caso prático, Portaria 344 de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Essa portaria é aquela que prevê quais são as drogas ilícitas. Ela não coloca o nome da droga, ela coloca o princípio ativo. O princípio ativo da maconha é a cannabis sativa, vai estar lá, cannabis sativa. Então você sabe que se qualquer produto tiver o cannabis sativa, ele é ilícito. Logo, a venda dele é uma droga ilícita, logo a venda dele é tráfico de drogas. Se você vender para o menor, também é tráfico de drogas. Agora, se for um produto que causa dependência e não estiver na portaria, aí é uma droga lícita. Aí é uma droga lícita. Responderá você pelo quê? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Também é proibido vender para o menor os fogos de estampido ou de artifício. Vender os fogos de estampido ou de artifício. E se você vende, você pratica crime do ECA. O crime está previsto no artigo 244 do ECA, vender o fogo de estampido ou de artifício. Só que existe uma exceção, e essa exceção cai em prova. É possível que você venda, sem ser crime, aquele fogo de estampido que tenha reduzido potencial. E por ter esse reduzido potencial, seja incapaz de provocar um dano à criança, mesmo em caso de utilização indevida. Reduzido potencial, incapaz de provocar qualquer dano, mesmo em caso de utilização indevida. Na prática, para você decorar, tem um bom exemplo. É o exemplo do estalinho. Então, o estalinho cai na exceção. É um caso de reduzido potencial, incapaz de provocar qualquer dano físico, mesmo em caso de utilização indevida. O exemplo utilizado, apesar de a gente discordar do estalinho, porque o estalinho, se você utilizar ele indevidamente, ele pode causar dano, né? Mas na prática ele é aceito, ok? É um caso em que ele é aceito. Vamos fazer uma questãozinha para você entender como é que está acontecendo em relação aos crimes do ECA. Quiz para mim aí na tela. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Letra A. Define crimes praticados contra e por crianças e adolescentes. Letra B. Os crimes nele previstos são de ação penal pública condicionada e incondicionada. Letra C. Define cena de sexo explícito ou pornográfico como sendo qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividade de sexo explícito real apenas. Letra D. Prevê como crime a conduta do médico de não identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto. Você pode perceber que a questão, apesar de ter um tema que você não conhece, a maioria dos temas você conhece, inclusive o gabarito. Inclusive o gabarito da questão, você sabe onde está. Na tela, para a gente poder analisar uma por uma. A letra A fala que define os crimes praticados contra e por criança. Criança e adolescente não pratica crime, tá? O errado aí é o por.
A letra B fala que o crime previsto é de ação penal pública condicionada e incondicionada. Não, é somente de ação penal pública incondicionada. Iremos falar da pornografia infantil, mas a pornografia infantil, já adiantando, ela prevê também não a cena de sexo explícito real, mas também a simulada. Pode ser cena de sexo simulada, que vai ser pornografia. E o nosso gabarito é a letra D, a conduta do médico de não identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto. A identificação é obrigatória, tá? A identificação é obrigatória. Não identificou? Crime previsto lá nos artigos 228 e 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos adiante. Falarei agora de crimes específicos, que eu acho interessante não deixar de comentar, que são os crimes de pornografia infantil. Tá? Os crimes de pornografia infantil. Primeiro, qual é o objeto material da pornografia infantil previsto no ECA? A pornografia infantil, o primeiro crime, o 240, é produzir a cena de pornografia. É a produção, seja por vídeo, por imagem, é a produção da cena. Mas o que é a cena? Para a gente falar da pornografia, o que é essa cena? A cena é quando existe, inicialmente falando, a presença de uma criança ou adolescente praticando o ato sexual de forma real ou simulada. Se houver a prática de ato sexual de forma simulada, estou a falar de uma imagem pornográfica de pornografia infantil. Ok? Estou falando do objeto material primeiro, depois eu falo do crime. O crime é produzir essa cena. Também, a gente vai ver que também tem um crime de eu simular a presença da criança ou adolescente neste ato sexual. Se eu simulo, às vezes só tem adulto ali, mas eu simulo a presença. Eu pego lá a atriz e coloco uma roupa de colegial, eu estou simulando a presença de criança ou adolescente. Neste caso, eu tenho um crime do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos aos crimes, os crimes de pornografia infantil. O primeiro crime é o 240. O 240, ele prevê a produção da cena. É a produção da cena da pornografia, seja por vídeo, seja por fotografia, foto, qualquer forma de produção de cena. E olha só, todo mundo responde neste primeiro crime. Todo mundo que participa dessa produção. É aquele que leva para a produção, o agenciador, é o câmera, é aquele que contracena. Todo mundo responde pelo crime. Eu costumo dizer o seguinte, está sendo produzida uma cena de pornografia infantil, respirou próximo, você responde. Tá? Se você respirar próximo, você responde. É o 240, que é a produção da cena. Tá? Os câmeras também respondem por quê? Porque ele está ali agindo para produzir a cena da pornografia. O diretor da cena, responde. Aquele que contracena, responde. Lembrando que aquele que contracena, se o menor for menor de 14 e houver a prática de ato sexual, existe o crime de estupro de vulnerável. Tá? Aí será estupro de vulnerável. Prática de ato sexual, mesmo que consentido, com menor de 14 anos. Ah, professor, mas a menina já era do mundo sexual? Não importa. Ato sexual com menor de 14 é estupro de vulnerável, ponto. Já ouviu falar no estupro bilateral? O que é o estupro bilateral? Quando dois menores de 14 praticam sexo consentido. Os dois estarão praticando ato infracional um com o outro. Por quê? Porque não pode realizar ato sexual com menor de 14, que é estupro. E no caso aí os dois, um praticando estupro em relação ao outro. Na verdade, ato infracional equiparado ao crime de estupro. Tudo bem? A próxima conduta é outro crime de pornografia infantil, 241. Eu já tive a produção da cena, a cena já foi produzida, e eu tenho aquele que vende, seja pela internet ou não. Aquele que vende a pornografia responde pelo 241, outro crime, mas é um crime de pornografia infantil. Ok? O 241A, que é outro crime, é o crime com a pena menor, uma pena diminuída. Aquele que produz a pena tem uma pena maior, 4 a 8. Aquele que vende é a mesma pena. A terceira conduta é aquele que distribui. Só que eu chamo de distribuição gratuita. Porque se for distribuição onerosa, é venda. É o 241. O 241A é aquele que disponibiliza, aquele que passa pela internet. É a distribuição da pornografia infantil. Responde pelo 241A, que é outro crime com a pena menor. Ok?
Temos ainda um outro crime de pornografia infantil, o 241B. O 241B é o crime mais, digamos assim, mais famoso. É o crime daquele que recebe, é o destinatário da pornografia infantil, aquele que adquire e armazena essa pornografia infantil. Normalmente é mais comum porque quando a Polícia Federal vai prender alguém por pornografia infantil, ela pega lá o computador em que estão armazenadas as imagens de pornografia infantil. Pode ser sexo real, sexo simulado, ou então nem envolver sexo. Se houver uma imagem de uma criança ou adolescente em que eu estou dando ênfase aos seus órgãos genitais para fins libidinosos, já é pornografia infantil, ok? Não tem nem cena de sexo, mas existe a imagem de um menor de 18 anos em que eu estou dando ênfase aos seus órgãos genitais. Isso já é uma pornografia infantil. E o último crime de pornografia infantil é o 241C, que eu já falei para você. É o crime de simular a participação de criança ou adolescente numa cena de sexo explícito ou simulado, uma cena de pornografia. Eu simulo. Seja uma simulação, inclusive por vídeo. Eu vou lá e altero o vídeo para colocar a participação de uma criança ou de um adolescente. Nas eleições de 2018, surgiu a notícia de que ocorreu uma simulação de vídeo em que o político participava de uma orgia. Essa simulação, se for com criança ou adolescente, é crime de pornografia infantil. É o 241C do Estatuto da Criança e Adolescente. Não tem criança ali, mas a criança está simulando. Eu simulo a presença da criança e do adolescente. Resumindo nossos crimes de pornografia infantil. Primeiro, produção da cena. Eu produzo a cena de pornografia infantil. Todo mundo responde. O câmera, aquele que contracena, aquele que agencia, aquele que traz, todo mundo responde. Produção da cena. Segundo crime, 241, é a venda da pornografia infantil. Aquele que vende a pornografia infantil. Terceiro crime, 241A, é aquele que não vende, mas ele distribui, tá? Aquele que distribui de forma gratuita. 241 é aquele que distribui de forma onerosa, é a venda. O 241A é aquele que distribui de forma gratuita. O 241B é aquele que recebe, é aquele que adquire e armazena a pornografia infantil. E o 241C é aquele que simula a pornografia infantil. Tudo bem? Interessante é que em dezembro de 2018 foi criado um crime no Código Penal, que é o registro não autorizado de intimidade sexual, que é o 216B do Código Penal, um crime novo, um crime que foi criado em dezembro de 2018. Registrar uma intimidade sexual não autorizada. Então, se o namorado registra uma intimidade sexual da namorada, uma cena de nudez, uma cena de sexo, sem que ela tenha consentido, é crime, é um crime novo. Cuidado que o crime é o registro, só registrar. Se ele distribui, se ele joga na net, é outro crime, é o 218C. Aí é outro crime, é aquele crime que é uma conduta que se tornou comum no Brasil, que é vazar imagens íntimas de mulheres, né? Seja cena de nudez ou cena de sexo. E também cena de estupro, tá? Se eu vazar imagens de estupro, também é 218C, ok? Cuidado que esse artigo 216B, que é o registro, tá? O registro da intimidade da cena de sexo não consentida, é um crime novo que não revogou os crimes do ECA, que não revogou a pornografia infantil do ECA. Então, se eu registro uma imagem de sexo, real ou simulada, de menor de 18 anos, é crime do ECA, 240. Interessante que no crime do ECA, ele independe do consentimento do menor. Mesmo que o menor consinta, eu teria um crime de pornografia infantil do ECA. No registro dessa cena, na criação desta cena. Agora, se eu registro uma cena sexual de um adulto, uma intimidade de um adulto,
será crime do Código Penal 216b, desde que esse registro seja não consentido. Tá? Desde que esse registro seja não consentido. Ok? Tranquilo? Vamos testar o nosso conhecimento? Coloca para mim o quiz na tela. Sobre a conduta de simular a participação de adolescente em cena de sexo por meio de modificação de fotografia, nos termos do ECA. É correto afirmar que, letra A mera montagem de fotografia que simule a participação de adolescente em cena de sexo explícito em si já é suficiente para configurar a infração penal por parte de quem a produziu. Essa é mais fácil, né? Com certeza, essa letra A já está correta. Basta simular. Simular a presença de uma criança ou adolescente numa cena de sexo. Por meio de fotografia, eu posso ali alterar a fotografia. Já é crime do artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei 8.069 de 1990. Letra B, para mim, na tela. Letra B fala o seguinte, ó. Apesar de constar da legislação, a descrição do enunciado trata de uma ficção jurídica, também considerada uma hipótese de indiferente penal, em razão da atipicidade da conduta descrita errado, é crime, não é ficção jurídica. Letra C, se trata de crime apenado com detenção e de ação penal pública incondicionada. Esse crime ele é apenado com reclusão, tá? Ele não é apenado com detenção. Letra D, se trata de crime de perigo abstrato, apenado com reclusão, que não admite a suspensão condicional do processo, mas tão somente a transação penal. Aqui aprofundou um pouco em Lei 9.099, que é a nossa Lei dos Juizados Especiais Criminais. A Lei dos Juizados Especiais Criminais é que trata das infrações de menor potencial ofensivo. Ela fala o seguinte, se o crime tem pena mínima até 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Se a pena máxima é até 2 anos, cabe transação penal. Esse crime tem pena máxima até 3 anos. Logo, não cabe a transação penal, mas cabe a suspensão condicional do processo na tela para mim. É o contrário ali. Admite a suspensão condicional do processo, mas tão somente a transação penal. A transação penal não é cabível. A suspensão condicional do processo é cabível, porque a pena mínima é até 1 ano. E a letra E, não é considerado um crime, por ausência de previsão legal. Errado também, porque é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar de outros crimes previstos lá no ECA. Exemplo, primeiro crime, artigo 230, privação da liberdade de criança ou adolescente. Se você privar a liberdade de criança ou adolescente, você responde pelo 230 do ECA. Se você privar a liberdade de um adulto, você responderá pelo crime de abuso de autoridade, desde que você seja uma autoridade. Inclusive no ECA, para você responder pela privação da liberdade, você tem que ser autoridade, tá? Autoridade que priva a liberdade. Quando é que eu posso privar a liberdade de um adolescente? Ou é flagrante de ato infracional, ou é ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Se o policial chegar na rua e pegar um adolescente e levar para a delegacia, sem que seja em flagrante, sem um mandado de busca e apreensão, é crime do artigo 230 do ECA. Se fosse um adulto, seria crime de abuso de autoridade. Tudo bem? Olha que detalhe importante. A súmula vinculante 11 do Supremo, ela regulamenta as hipóteses de utilização da algema. Só posso utilizar a algema em receio de fuga, para proteger o agente dele próprio, né? Ele pode se violentar, ele pode violentar a terceiros, ou em hipótese de resistência. Resistência, fuga, ou para proteger a integridade física. Essa súmula, defendo eu, ela também é aplicável ao adolescente. Posso utilizar a algema no adolescente? Posso, desde que seja em uma hipótese. Fuga, resistência, para proteger a integridade física dele. Mas, se eu utilizar a algema em uma hipótese que não é cabível, ele está lá de boa, está acompanhando, mas mesmo assim vou lá e coloco a algema. Responderei eu pelo artigo 230, parágrafo único do ECA,
porque eu estou aprendendo, prender é adulto, né? Estou aprendendo sem as formalidades legais, ok? Próximo crime 231. Quando eu apreendo um adolescente, eu tenho que comunicar imediatamente ao juiz e à família. Se eu não comunicar ao juiz e à família, eu tenho crime do ECA. Se fosse adulto, não comunicar ao juiz é crime de abuso de autoridade. Lei 4898 de 65. Não comunicar ao juiz. Não comunicar à família não é crime de abuso. Só é crime de abuso não comunicar ao juiz. Em relação ao ECA, é crime do ECA não comunicar ao juiz e não comunicar à família. Também é crime do ECA, o nosso 232, a prática de vexame ou constrangimento em relação ao adolescente apreendido. Se for adulto, é abuso de autoridade. Quem é que realiza o vexame ou constrangimento? Aquele que apreende, a autoridade. Se a autoridade, e aí na prática isso é bem complicado, o menor, assim como o adulto, ele tem direito à imagem. Ele tem direito à imagem. Eu pego o adolescente e falo assim, olha, jogo ele na televisão e falo assim, mostra a cara, vagabundo. Mostra a sua cara aí, vagabundo. Tem direito à imagem dele. Mesmo que ele tenha praticado um ato infracional, mesmo que ele esteja sofrendo procedimento. Estou causando nele um vexame ou um constrangimento. Isso é crime do ECA. Se for adulto, é crime de abuso de autoridade. Lembrando que se eu vazar o nome do menor que praticou um ato infracional ou vazar uma imagem dele, não é crime. É uma infração administrativa prevista no artigo 247. Inclusive, se eu vazar as iniciais do nome, não pode, antigamente podia. Nem as iniciais do nome eu posso. Qualquer elemento que seja possível identificá-lo, nem as iniciais do nome. Se eu vazar as iniciais do nome do adolescente que praticou ato infracional, eu tenho uma infração, não é crime, é uma infração administrativa. Outro ponto interessante é que o artigo 233, ele previa o crime de torturar criança e adolescente. Era a tortura praticada em relação a crianças e adolescentes. Lembrando que a tortura, ela tem previsão constitucional, salvo o melhor juízo, artigo 5º, inciso 43, que considera um crime equiparado a hediondo, é inafiançável, insuscetível de graça, anistia, e o Supremo entende também que não cabe indulto, lá na Constituição Federal em 88. Só que a Constituição Federal, em 88, quando falou da tortura, ela não criou o crime de tortura. Ela apenas disse que seria crime, mas não criou o crime. A primeira legislação a criar o crime foi o ECA, em 90, no artigo 233. Então, em 90, existia uma tortura, qual seja? A tortura contra criança ou adolescente, lá prevista no 233 do ECA. No entanto, em 1997, veio a Lei 9455, que é a Lei de Tortura. Lei de Tortura 9455 de 97. E regulamentou todas as condutas de tortura. Criou, praticamente todas as condutas de tortura. Portanto, hoje, torturar criança ou adolescente, você não responderá pelo crime previsto no 233. Até porque a Lei 9455, que é a Lei de Tortura, ela revogou expressamente o 233. Torturar criança ou adolescente, você não responde pelo ECA. Você responde pela Lei de Tortura. Inclusive, a própria Lei de Tortura, ela prevê uma causa de aumento de pena se a tortura for praticada contra criança ou adolescente. Então, torturas praticadas contra criança ou adolescente, responderei pelo crime de tortura com aumento de pena. Perceba que são vários crimes. Iremos falando aqui dos crimes mais importantes. Existe um crime que eu acho interessante porque existe um crime novo que é parecido. O crime é o seguinte, é o aliciamento de criança. Artigo 241-D, tá? O artigo 241-D. Está próximo dos crimes de pornografia. Pornografia 240, 241, 241-A, 241-B, 241-C.
241E, né? 241E, ele dá o conceito de pornografia. E o aliciamento está aí dentro, né? O crime de aliciamento, de aliciar a criança para fins libidinosos, né? Ficar falando com a criança, inclusive por sala de bate-papo, o crime de aliciamento, ele é só de criança. Ele é só de criança. Não envolve a figura do adolescente. Tá? Aliciar, criança. E você já sabe a diferença. Criança é até 12 anos incompletos. Tá? Criança é até 12 anos incompletos. Por que esse crime é interessante? Se você aliciasse, se você, falando aqui no português, claro, se você enchesse o saco de um adolescente, né, querendo ali praticar um ato libidinoso, o crime, entre aspas, que você poderia entrar, nem crime era uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Era uma contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Interessante é que essa contravenção penal ela foi revogada. Essa contravenção penal ela foi revogada. Hoje temos um crime, que é o crime, salvo engano, 215A do Código Penal, que é o crime de importunação sexual. É o crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual, ele é o crime de praticar contra alguém ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Porque se você pratica a conjunção carnal com alguém, é estupro. Praticar contra alguém ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Crime de importunação sexual, um crime que entrou em vigor em 2018. Esse crime ele teve uma conduta de fundo, aquela conduta que deu, a sociedade olhou essa conduta, discordou, o legislador foi lá e criou o crime. Que foi a conduta de um senhor, de uma pessoa, que ejaculou numa mulher dentro de um ônibus. E aí o juiz do caso falou, isso não é estupro, isso aí é importunação ofensiva ao pudor. E aí criou-se o crime de importunação sexual. Então, se você importunar sexualmente um adolescente, eu tenho o crime de importunação sexual. Só um detalhe, se você ali ficar enchendo o saco do adolescente para praticar conjunção carnal, não é assédio sexual, tá? Por que não é assédio sexual? O assédio sexual, ele pressupõe uma hierarquia entre o assediador e a assediada. Então, se não houver essa hierarquia, não é assédio sexual. Para que eu tenha um assédio sexual, tem que existir uma relação de hierarquia, seja no serviço público ou no serviço privado. Tá? No serviço privado, patrão e empregada, é possível o assédio sexual. Senão, não tem como existir esse assédio sexual. E assédio moral não é crime, a não ser que seja injúria, difamação, crime contra a honra. O nome iuris, assédio moral, não é crime. O novo Código Penal, existe uma previsão lá de colocar o assédio moral como crime. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Irei falar agora de um dos crimes mais importantes do Estatuto. É um crime assim, bem badalado, bem falado, que é o crime de corrupção de menores. Primeiro cuidado que você tem que ter é o seguinte, existem dois crimes denominados corrupção de menores. Existe um crime no Código Penal que chama corrupção de menores. E existe um crime no ECA que também se chama corrupção de menores. Se você ouvir falar de corrupção de menores, muito provavelmente estarão falando do ECA e não do Código Penal. O do Código Penal, o crime de corrupção de menores do Código Penal é o crime de induzir um menor de 14 anos para satisfazer a lascívia de outrem. Se for adulto ou maior de 14, eu chamo isso de lenocínio. Se for menor de 14, eu chamo de corrupção de menores. É induzir o menor para satisfazer a lascívia de outrem. Se você induzir um maior de 14 ou um maior de 18, eu chamo isso de lenocínio. Tudo bem? Agora, a corrupção de menores do ECA é outro crime. A corrupção de menores do ECA é outro crime. Corrupção de menores do ECA é induzir o menor de 18, aí não é 14, é 18. Induzir o menor de 18 anos para a prática de crimes, praticando com ele infração penal, crime ou contravenção, né? Praticando com ele uma infração penal. É o que normalmente é feito lá no tráfico, em que o traficante se utiliza de um menor. É praticar com o menor um crime. Logicamente que você pratica crime, o menor não. O menor pratica ato infracional. Vamos lá, exemplos muitos na doutrina e na prática.
um maior e um menor furtam. O maior e o menor furtam. O menor responde por ato infracional. E o maior? O maior vai responder por furto. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Tá? Furto qualificado pelo concurso de agentes. Por quê? A presença desse menor serve para a qualificadora do furto. Existe uma qualificadora do furto de concurso de agentes. Está previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4. É a qualificadora do concurso de agentes. Se um maior e um menor praticam roubo, o menor vai responder por ato infracional, inclusive, nesse caso, é cabível internação, porque tem violência grave nessa pessoa. E o maior vai responder pelo roubo majorado pelo concurso de agentes, porque existe a majorante concurso de 2 ou mais pessoas no roubo, lá no 157, parágrafo 2º. Vale lembrar que nos dois casos, tanto no furto quanto no roubo, o maior, além de responder pelo furto e pelo roubo, também responderá pela corrupção de menores. Responde também pela corrupção de menores, conjuntamente. Se o maior e o menor traficam, tráfico de drogas, menor ato infracional, que não cabe internação, súmula 492, e o maior responderá pelo tráfico de drogas, com aumento de pena pela presença do menor, mas não responderá pela corrupção de menores. Esse é o entendimento do STJ, porque no tráfico já existe o aumento de pena, já existe esse aumento de pena previsto lá na lei de drogas, pela presença do menor. Logo, seria inviável ele responder pela corrupção de menores conjuntamente com esse aumento de pena. Não daria para encaixar. Seria bis in idem. Proibido no direito penal ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Pela presença do menor, ou você responde pela corrupção ou pelo aumento de pena. O STJ entendeu que é muito mais específico o aumento de pena. Logo, no tráfico, não se responde pela corrupção de menores conjuntamente pela presença do menor. Você responde pelo aumento de pena. Mas também é possível responder pelo artigo 35 da Lei de Drogas, que é o crime de associação para o tráfico, que aí são necessários tão somente 2 agentes. Se 3 pessoas, sendo uma delas menor, 3 pessoas se juntam para a prática de crimes, os maiores respondem por associação criminosa, menor ato infracional. Professor, quer dizer então que a figura do menor, ela vale para a contagem do número de pessoas para a associação criminosa? Sim. A associação criminosa, 288 do Código Penal, são necessários 3 agentes. A figura do menor é contada. Organização criminosa, um crime previsto na Lei 12.850. Aí eu tenho que, no mínimo, 4 pessoas que se unem para a organização criminosa. A figura do menor é contada? Sim. Então, se eu tenho 3 adultos e um menor, os adultos poderão responder por organização criminosa. Menor, lembrando, ato infracional, tá? Ato infracional. Vamos fazer mais uma questãozinha para podermos fechar esse conteúdo? Quiz para mim aí na tela. Em relação ao crime de corrupção de menores previsto no ECA e à luz do que dispõe os tribunais superiores, letra A. Sua configuração independe da prova da efetiva corrupção da criança ou do adolescente. Letra B. Trata-se de crime de modalidade de delito material. Letra C. Qualifica o crime a efetiva corrupção da criança ou do adolescente. Letra D. O adolescente autor de ato infracional não pode ser vítima do delito, pois já corrompido. Questão interessante em que eu trago o último tema da aula. O último tema da aula é a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça. O que fala a súmula 500? Ela fala que o delito de corrupção de menores é um crime formal. Professor, eu estou iniciando no direito. Eu não sei diferenciar crime formal de crime material ainda. É o seguinte, o crime material é aquele que tem a conduta e o resultado. O crime só se consuma no resultado material. O crime formal é aquele que tem a conduta e o resultado. O crime se consuma na conduta. Se o resultado acontecer, eu chamo de mero exaurimento.
a consumação se dá na conduta. E existem ainda os crimes de mera conduta. Os crimes de mera conduta, existe conduta, mas não existe resultado material. Não tem. Só tem conduta. E o crime se consuma na conduta. Exemplo de crime de mera conduta, porte ilegal de armas. Tem o porte ilegal. Qual é o resultado material do mundo dos fatos? Qual a lesão aqui para alguém que eu pratico? Nada, não tem resultado material. É mera conduta. Se consuma só com a conduta. Exemplo de crime formal. Crime formal é aquele que se consuma com a conduta, mas existe o resultado material. Exemplo, a extorsão mediante sequestro. Na extorsão mediante sequestro, eu sequestro a pessoa, a vítima, com a finalidade de pedir um resgate. Então, eu tenho a conduta de sequestrar e eu tenho o resultado material de receber o dinheiro do resgate. Conduta, resultado. Quando é que o crime se consuma? Na conduta, na hora que eu sequestro. Já está consumado, já cabe flagrante. Mesmo que eu não receba o resultado, mesmo que eu não receba lá o preço do resgate. Se eu receber, eu chamo isso de mero exaurimento. Outro exemplo muito comum de crime formal, o crime de corrupção passiva. No crime de corrupção passiva, o funcionário público solicita uma vantagem indevida. Basta solicitar para que eu tenha crime. Solicitou, já é crime. Mesmo que ele não receba o dinheiro. O resultado material é receber o dinheiro. Se ele não receber, já tem crime. Se ele receber, eu chamo isso de mero exaurimento, porque o crime se consuma com a conduta. Exemplo de crime material, homicídio. Eu atiro na pessoa, minha conduta. Resultado, ela morre. O crime só se consuma quando ela morre. A consumação está no resultado material. Crime de corrupção de menores. Súmula 500 do STJ vai dizer que é um crime formal, porque o crime é praticar a infração penal. Qual é o resultado material? A efetiva corrupção do menor. A conduta é praticar a infração. O resultado, corromper o menor. Corrupção de menores. O crime é formal ou material? Formal. Basta a prática da infração penal. Não é necessária a efetiva corrupção do menor. Mesmo que ele já seja do mundo do crime, somente praticar a conduta de praticar com ele infração penal já é crime. Já é crime, é um crime formal. Na tela para a gente poder conferir agora o nosso gabarito e discutir as alternativas. A letra A fala, sua configuração independe da prova da efetiva corrupção. Por quê? Porque é um crime formal. Basta a conduta. Não é necessário que se comprove a efetiva corrupção. Letra B, trata-se de modalidade de delito material. Errado. É crime formal. Letra C, qualifica o crime a efetiva corrupção. Não. É chamado de mero exaurimento do delito a efetiva corrupção. E a letra D, o adolescente autor de ato infracional não pode ser vítima do delito por já corrompido. Negativo. Mesmo que ele se corrompa ou não se corrompa, ele é uma vítima do delito de corrupção de menores, ok? Portanto, nosso gabarito, letra A. A de amor, ok? Dando continuidade ao nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, terminamos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não falei de todos os crimes, eu falei dos crimes mais importantes. Eu não queria deixar de lado o nosso delito de corrupção de menores. Com isso, fechamos as 5 aulas. Eu não falei tudo de ECA, tá? Não tem como, em 5 aulas, tratar o mundo inteiro do que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu falei para você do conceito de criança e adolescente importantíssimo. Falei da prática do ato infracional, da aplicação da súmula 711 em relação a ato, quando é ato infracional, quando vira crime, dos chamados delitos continuados ou delitos permanentes, do conceito lá da primeira infância, né? Importantíssimo conceito da primeira infância. Falei também da autorização para viajar, quando uma criança ou adolescente pode viajar, seja na viagem nacional, seja na viagem internacional. Tratei com você sobre as chamadas, denominadas medidas socioeducativas, diferenciando da medida protetiva, importantíssimo, diferença de medida protetiva para medida socioeducativa. Aprofundei demais com você a internação, falei bastante de internação e fechei com os crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Espero que com isso eu tenha te ajudado no seu mundo do direito, você que é aluno do direito, você que é operador do direito. Fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu desejo para que você seja muito feliz, seja o cargo que você escolher, seja o mundo jurídico que você escolher,
e qualquer coisa eu estou à sua disposição. Tchau, tchau. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.